Olá, iremos apresentar sobre o tema Desigualdade de Bernoulli e suas aplicações. Somos discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará, o Instituto de Engenharia e Geociências, o IEG, o curso Bacharelado em Sistemas de Informação, e esse trabalho é apresentado na disciplina de Matemática Discreta e Lógica Matemática, ministrada pelo professor Miguel Ângelo Moraes. Esse trabalho é apresentado pelos alunos Cássia Oliveira dos Santos, Clemencio Cristiano Silva dos Santos e Isabel Lima dos Santos, na turma de BSI 2022. Então vamos partir para o conteúdo, começando pelos enunciados. A desigualdade de Bernoulli afirma que 1 mais x elevado a um certo n é sempre maior ou igual a 1 mais n vezes x, sempre que esse x é maior que menos 1 e o n é um número inteiro não negativo. Mas essa desigualdade pode ser generalizada quando a gente considera que n é um número real maior ou igual a 1 e n é um inteiro positivo. Essa desigualdade pode ser utilizada em problemas relacionados à análise combinatória. Nós podemos demonstrar a desigualdade de Bernoulli através do princípio de indução finita. Mas o que seria isso? O princípio da indução finita consiste em nós começarmos por uma base de indução, pensando em um número n de um determinado valor, geralmente se usa 0 ou 1, nós vamos demonstrar com os dois valores, então você testa essa desigualdade para esse dado valor. Então, se essa condição for verdadeira, você pensa numa hipótese de indução. E o que seria isso? Pensar no n igual a k e assumir ele como verdade. A partir daí, a gente tenta provar essa desigualdade, que essa desigualdade também vale para n igual a k mais 1, sempre supondo que n igual a k é verdade. Iremos começar a demonstração da desigualdade de Bernoulli afirmando o valor de n igual a 0. Então, quando temos n igual a 0, a fórmula fica 1 mais x elevado a 0 é maior ou igual a 1 mais 0 vezes x. Só que é preciso bastante atenção, porque no momento em que a equação está montada, antes da desigualdade fica 1 mais x elevado a 0. E aí, de cara, você pode pensar que o resultado é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Só que aí eu faço uma pergunta: todo número elevado a 0 é igual a 1? A resposta é não, porque todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. 0 vezes 0 é uma determinação matemática, então nós precisamos ter cuidado para não deixar com que o resultado de 1 mais x seja 0, porque 0 elevado a 0 daria a indeterminação. E aí, para evitar isso, nós temos que admitir o valor de x tem que ser obrigatoriamente diferente de menos 1, porque se for menos 1, será 1 mais menos 1, que daria 0, e aí cairíamos na indeterminação. Sendo assim, admitimos que o valor de x não pode ser menos 1. A partir de agora, a gente pode resolver essa equação dizendo que 1 mais x elevado a 0 é igual a 1. E o outro lado, depois da igualdade, seria 1 mais 0 vezes x, que também é 1, porque 1 mais 0 é 1. Com isso, nós temos o resultado 1 maior ou igual a 1, e podemos concluir que é verdade porque 1 é igual a 1. Então, temos o seguinte: supondo x diferente de menos 1, n igual a 0 é válido. Agora que já demonstramos a desigualdade com n igual a 0, vamos demonstrar com o valor de n igual a 1. Com isso, nós temos a equação 1 mais x elevado a 1 é maior ou igual a 1 mais 1 vezes x. Resolvendo, nós temos 1 mais x maior ou igual a 1 mais x. Com isso, nós podemos chegar à conclusão de que isso é verdade, porque ambos os termos são semelhantes. Então, temos o seguinte: supondo n igual a 1, a desigualdade é válida. Agora que já demos a n um valor específico, vamos para a segunda e para a terceira parte do princípio de indução finita, que consiste na hipótese de indução e na tese. A hipótese de indução é admitir o valor de n igual a k como verdade, e a partir disso, ir para a tese, que é admitir o valor de n igual a k mais 1. Se nós estamos na hipótese de indução, que é 1 mais x elevado a k maior ou igual a 1 mais kx, e queremos chegar na tese, que é 1 mais x elevado a k mais 1
maior ou igual a 1 mais k mais 1 vezes x. Então, nós temos que pensar o seguinte: como vamos conseguir esse expoente, k mais 1? Como iremos sair de k e ir para k mais 1? A resposta é simples: nós vamos multiplicar ambos os lados por 1 mais x, porque dessa forma, multiplicando, nós podemos somar os expoentes e fica k mais 1. Então, dessa forma, iremos conseguir. E então, é só dar continuidade à resolução da fórmula, sempre considerando que 1 mais x é diferente de zero, porque nós precisamos garantir que a desigualdade irá permanecer, porque nem sempre podemos multiplicar de ambos os lados de uma desigualdade que ela continuará sendo verdadeira. Então agora nós temos, após multiplicar ambos os lados por 1 mais x, nós temos 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual a 1 mais x mais k vezes x mais kx ao quadrado. E então temos que k é um número natural e x ao quadrado é sempre um número maior que zero. Então, ou seja, 1 vezes 1 mais x mais kx mais k ao quadrado vai ser sempre um número positivo e maior que 1 mais x mais kx. Então, nós podemos fazer o seguinte: tirar esse 1 mais x mais kx ao quadrado, e então nós deixamos apenas o 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual a 1 mais x mais kx. Então nós podemos colocar um x em evidência, que fica 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual a 1 mais x vezes 1 mais k. Dessa forma, nós conseguimos concluir que nossa tese é verdadeira, assumindo que a fórmula vale para n igual a k e k mais 1. Eu sou o Clemerson Cristiano e vou mostrar uma aplicação da desigualdade de Bernoulli aplicando-a em uma questão. A questão é a seguinte: prove que 5 elevado a 10 mais 6 elevado a 10 é menor que 7 elevado a 10. Tá? Então essa é a nossa questão. Nós precisamos provar que ela é verdadeira. Certo? Então, a verdade que nós temos só de identificar a questão, só de olharmos ela, é a seguinte: 5 elevado a 10 é menor que 6 elevado a 10. Né? Então, essa é a verdade que podemos identificar somente olhando para o comando da questão. Se somarmos 6 elevado a 10 a ambos os membros, teremos 5 elevado a 10 mais 6 elevado a 10 menor que 6 elevado a 10 mais 6 elevado a 10. Ou 5 elevado a 10 mais 6 elevado a 10 menor que 2 vezes 6 elevado a 10. Então, esses dois meios se equiparam. A gente pode descrever desses dois meios. Provar que isso é menor que 7 elevado a 10. Seguindo, como podemos provar isso? Né? Para provarmos que isso é verdade, nós temos que supor o contrário. Então, suponha que 2 vezes 6 elevado a 10 é maior que 7 elevado a 10. Também pode-se dizer que 2 é maior ou igual a 7 elevado a 10 dividido para 6 elevado a 10. Com isso, 2 maior ou igual a 7 dividido para 6 elevado a 10. Também pode ser descrito como 2 maior ou igual a 1 mais 1 sexto elevado a 10. Pela desigualdade de Bernoulli, tem-se 2 maior ou igual a 1 mais 1 dividido para 6 elevado a 10, maior ou igual a 1
mais 10 vezes 1 sobre 6. Isso tudo resulta em 16 dividido para 6, que também resulta em 2,66. Ele não dá um número inteiro. Ou seja, essa consideração é falsa, pois o 2 não é maior ou igual a 2,66. Isso é um absurdo para a matemática. Portanto, a verdade é a seguinte: 2,6 elevado a 10 é menor que 7 elevado a 10. Também pode ser descrita como a questão 5 elevado a 10 mais 6 elevado a 10. É menor que 7 elevado a 10. Sendo assim, nós conseguimos provar que 5 elevado a 10 mais 6 elevado a 10 é menor que 7 elevado a 10. Obtemos o resultado da nossa questão, provamos que é verdadeiro e fizemos isso utilizando a desigualdade de Bernoulli. A aplicação que temos para demonstrar através da desigualdade de Bernoulli é quem é maior entre 12 elevado a 145 e 13 elevado a 144, sabendo que 13 elevado a 144 é maior que 12 elevado a 144. Para obtermos as propriedades necessárias para fazer esse cálculo, primeiro dividimos os dois lados por 12 elevado a 144. Assim, obtemos 13 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144 maior que 12 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144. Fazendo a divisão entre 13 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144 maior que 12 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144, gera uma igualdade de 13 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144. Como 12 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144 são semelhantes, o resultado será 1. Portanto, o resultado dessa divisão é 13 sobre 12 elevado a 144 maior que 1. Esse resultado também pode ser expresso como 12 mais 1 sobre 12 elevado a 144 maior que 1, ou 1 mais 1 sobre 12 elevado a 144 maior que 1. Na propriedade de Bernoulli tem-se x igual a 1 sobre 12 elevado a 144 e n igual a 144. Pela desigualdade de Bernoulli, temos 1 mais 1 sobre 12 elevado a 144 maior ou igual a 1 mais 144 vezes 1 sobre 12. Simplificando essa expressão, temos 1 mais 1 sobre 12 elevado a 144 maior ou igual a 1 mais 12, que é igual a 1 mais 1 sobre 12 elevado a 144 maior ou igual a 13. Que por fim é igual a 13 sobre 12 elevado a 144 maior ou igual a 13. Ao separar os expoentes, fica 13 elevado a 144 sobre 12 elevado a 144 maior ou igual a 13. Resolve-se a fração passando o 12 para o outro lado, multiplicando. Assim, 13 elevado a 144 maior ou igual a 13 vezes 12 elevado a 144, igual a 13 elevado a 144, maior ou igual a 12 mais 1 vezes 12 elevado a 144. Aplicando a distributiva, ficará 13 elevado a 144 maior ou igual a 12 elevado a 145, mais 12 elevado a 144. Então, 12 elevado a 145 mais 12 elevado a 144 é maior que 12 elevado a 145. Portanto, essa sentença é verdadeira. Então, 13 elevado a 144 é maior que 12 elevado a 145.